Claudemir está dizendo que o ministro Marco Aurélio Mello disse que o Lula não foi inocentado. Então, ele está ladrão e, por conta disso, não poderia nem se candidatar à presidência da República. E ele é uma ficha suja, é o que penso. Claudemir, em nenhum momento as pessoas disseram que ele foi inocentado aqui. O Edivaldo está dizendo, o discurso do Lula foi de um sindicalista raivoso em cima de um carro de som na porta de uma empresa, não de um presidente. Ao lado dele estava o capitão Cueca, conheço muito bem, já trabalhei há 33 anos numa multinacional. Quanto mais falava e gritava alto, mais mentiras aparecia. E ele disse que houve doutrinação do operário, se algo for conseguir um aumento salarial. Depois vem a consequência, sobrar para quem? Para um injustiçado operário o desemprego. Só uma canetada do amigo do meu amigo é meu inimigo. Vai assumir quem? Quero ver quem vai fazer o L depois. Tem mais um ouvinte? Bom dia, mensagem de poder. Bom dia, comunistas. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês defendem o Lula, mas essa manifestação é só o começo. Esperem para ver nesses 4 anos o que vai acontecer nesse país. Esse bandido, esse corrupto desse Lula, o lugar dele era na cadeia, não na presidência. Mas, infelizmente, o Brasil dá mais uma aula para o mundo, onde um ex-presidiário condenado vira presidente da República. Bom dia, essa é a minha opinião, certo? E lembro de falar uma coisa para vocês. Manifestação, sim, é direito do povo brasileiro. Não sou a favor de fechar as rodovias, mas sou a favor dos caminhoneiros todos pararem, para a gente ver esse país parar. Bom dia. Agora o Beto está dizendo assim, tanto faz esse idiota e patético presidente reconhecer ou não a vitória de Lula. As instituições brasileiras e governos internacionais já o fizeram. É o que basta. Abraços, gente. E com isso, eu vou ter que ir embora. Eu não consegui colocar todos os áudios, não consegui ler todas as participações, porque hoje choveram participações, graças a Deus. Eu adoro quando acontece isso, porque eu vejo que os nossos ouvintes estão atentos e participando do programa. Edmilson, até amanhã. E para os nossos ouvintes, até amanhã. Beijo para vocês. Tchau, Edmilson. Até amanhã. Obrigado pela audiência. Bye, bye. Vamos em frente. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá, o aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes, em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área na Bandeirantes. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Começa aqui mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Apesar do trânsito, da paralisação de algumas rodovias no país, estamos aqui, firmes e fortes, a serviço do rádio. E vamos juntos, até meio-dia, com o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani começa a análise do mercado em busca de reforços. Derek, meia da Chapecoense, recebeu sondagem para jogar no Guarani o ano que vem. Ele chegaria para ocupar uma das vagas no meio-campo, já que não há otimismo em permanência de Isaac. Jogo contra a Chape deve ser antecipado para sábado ou quinta. Está marcado para o domingo, mas a Chape pediu antecipação e a CBF está estudando. Essa antecipação pode ser confirmada a qualquer momento.
A pedido de Hélio dos Anjos, Ponte faz consulta por Júnior Tavares. Lateral do Náutico não vai permanecer no Timbu após rebaixamento para a Série C. Júnior Tavares passou por equipes como São Paulo, Grêmio e Sport. Atualmente, Macaca conta com Arthur e Jean Carlos na posição. 2 jogos movimentam a rodada no Brasileirão hoje. O Botafogo recebe o Cuiabá, enquanto o São Paulo joga contra o Galo no Morumbi. Ontem, o Fluminense venceu o Ceará e manteve vantagem sobre o Corinthians na briga pelo G4. Com aval de Zico, Gabigol será o camisa 10 do Flamengo no ano que vem. Em 3 finais de Libertadores, centroavante marcou 4 gols e foi decisivo na conquista de 2 edições da competição. Gabigol é considerado por muitos o nome maior depois da era Zico. Pogba da França está fora da Copa do Mundo. Empresária do volante Rafaela Pimenta diz que jogador só volta aos gramados em 2023. Deixa eu ler aqui também uma nota importante do Jefão lá do Pulo Futsal. Obrigado, Jefão, pela informação. Jogo adiado, hein? Infelizmente, informamos que a partida de hoje entre Pulo Futsal e Uniara, pelo jogo de volta das 8avas da Liga Paulista, está adiada. Como todos sabemos, aí eu estou lendo aqui a nota na íntegra, como todos sabemos, os protestos tomaram conta das estradas de São Paulo e do Brasil. E considerando que o nosso adversário é de Araraquara, onde o caminho até Campinas é uma das regiões mais tomadas pelos protestos, a Liga Paulista de Futebol de Salão achou por bem adiar o evento. O jogo será marcado para a próxima quinta-feira, dia 4, no ginásio Roger Ferreira, às 18h30. Um abraço. 4 não, dia 3. Quinta-feira, dia 3. Então o jogo não vai acontecer hoje do Pulo Futsal e vai para quinta-feira, dia 3 de novembro. 97102-1493. É o WhatsApp à sua disposição. Mande a sua mensagem, participe do programa. 97102-1493. E já a sua mensagem vai para o ar. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. A Mostra Rádio em Movimento comemora o centenário do rádio no Brasil, a Semana da Arte Moderna e os 60 anos da Aberte. Foram criados diversos rádios modelo Capelinha por artistas plásticos renomados. As obras finalistas serão expostas no Museu Nacional da República. Acesse aberte.org.br/rádio em movimento até 25 de novembro. Visite também o Memorial do Rádio Brasileiro, uma grande exposição virtual interativa que relembra a trajetória dos 100 anos do rádio no Brasil. Acesse memoria.aberte.org.br/exposição-rádio para conferir a exibição. Vem aí a 4ª edição da Dog Race, a corrida mais animada de Campinas e região. São 2 quilômetros nas modalidades cão-rida e cão-minhada. Venha participar e se divertir com toda a família. Sábado, 5 de novembro, às 9 horas da manhã, no Parque Botânico do Swiss Park, em Campinas. Bora curtir o dia com seu pet. Acesse corridaderuasuperação.com.br e faça agora sua inscrição. Não fique de fora, vai ser animal. Realização Band Mais. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral, 62 anos em outubro. Aproveite ofertas especiais de aniversário. Compre também online. supermercadotaquaral.com.br. Atacado Obra Já. Os menores preços e as melhores marcas para a sua obra. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 964290680. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos.
Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Ontem, jogando no Castelão em Fortaleza, o Fluminense, com gol do artilheiro Cano, venceu o Ceará por 1-0 e garantiu matematicamente a sua classificação à Libertadores do próximo ano. Hoje, 7 da noite, tem Botafogo e Cuiabá. 9h30, São Paulo e Atlético Mineiro. Amanhã, 16 horas, feriadão, tem Atlético Paranense e Goiás. Palmeiras e Fortaleza jogam 9h30 da noite. Mais cedo, às 4, tem América Mineiro Internacional. Às 7, Avaí e Red Bull Bragantino. Às 7h30, tem Atlético Goianiense e Santos. 7 da noite, Juventude e Coritiba. 9h30 da noite, tem Flamengo e Corinthians. Lembrando que o Palmeiras pode conquistar o título nesta rodada. Basta vencer o Fortaleza. E pode entrar em campo já campeão. Isso se o Inter, jogando fora de casa, não derrotar o América Mineiro. No YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, você fica por dentro de tudo o que acontece em nossos estúdios, além de conferir nossas transmissões ao vivo de jornalismo e esporte. E você ainda pode conferir nossos podcasts. Vai lá, se inscreve no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Lucas Pessoa, o Capucci está comigo aqui. O Capucci na mesa de som e o Lucas Pessoa está na gravação, não é? E também na internet. Muito obrigado pelo carinho de todos. Cuidado nas estradas aí. Eu consegui vir de Jundiaí para cá tudo livre. Do outro lado também pela Vinha Anhanguera. A gente sabe que tem muito lugar aí que está paralisado pelo protesto dos caminhoneiros. Então se informe, coloca lá no Waze, que normalmente orienta para você não ficar preso no trânsito, né? E eu recebi uma informação aqui do Rafael, lá da Sulina, do Rascaria, ele está percorrendo a cidade, já está faltando combustível, cara. Você acredita nisso? Que loucura. Meu Deus. Deus proteja o nosso país. Vamos lá, vamos atender aqui os nossos queridos ouvintes. Um abraço, já mandei um abraço para o Jefão, né? Bom dia, CH. O Guarani, como mandante do jogo, não tem de pedir ou não antecipar porque a Chapecoense. É uma questão de bom senso, né? Ela solicita... eles vão se entender, eu tenho certeza que vão se entender. O Guarani está fazendo uma promoção de ingressos, isso tem peso, isso começou bem antes dessa possibilidade de pedido de adiamento. A Chapecoense protocolou, vamos ver o que a CBF acaba, né, decidindo. Tem um bom senso aí. Vamos ver o que vai acontecer. Olá, bom dia, CH. Que história é essa que o Vasco pode pegar os pontos do Sport? Você pode explicar? Posso. Está essa semana ou a semana que vem, eu acho que ainda essa semana, vai julgar o que aconteceu lá, Vasco Sport. E o Sport pode perder pontos. Isso pode acontecer. E até acredito. Isso eu estou dando um chute, tá, gente? É o que eu vi e o que eu colho de informações dos bastidores. Tem chance do Vasco conseguir os pontos daquela partida, sim. Isso é fato. Bom dia, CH, Aguinaldo de Americana. Tudo bem, Aguinaldo? Existe algum indício da saída do nosso goleiro Kozlinski? O Guarani está tentando fechar com o Tony, goleiro do Vila Nova. Eu acho que vai trazer o Tony sem perder o Kozlinski. Essa é a informação neste momento. Mas a gente sabe que o mercado é muito dinâmico, né? Então, o que é verdade hoje pode não ser amanhã. O Edinho Casagrande está lá em Cambuí, Minas Gerais. Manda pra gente aí, o Edinho, como é que tá aí? Cambuí, como é que estão as estradas da região? Mande pra gente aqui. Bom dia, CH. O Bilu está acertando com o Corinthians, André, do Parque da Figueira. E parece que o jogador não está querendo ficar em Campinas, né? Então, que seja bom para o Guarani, seja bom para ele também, porque ele é um bom profissional. E aqui, quando esteve em Campinas, pelo menos eu penso assim, ele cumpriu bem o papel dele. E jogou muito agora com a camisa do Cruzeiro. O Guarani não depende só dele para a Copa do Brasil. Existem algumas combinações, 4 times poderiam ficar acima dele.
Grande abraço, Renato Bugrino. Vamos ver o que vai acontecer. A informação que nós temos aqui é: se o Guarani ganhar da Chape, ele está na Copa do Brasil. Essa é a colocação de momento, não é? Então, se isso vai ser dinâmico ou não, se vai trocar ou não, é só depois da rodada que a gente vai saber. Eu estou acompanhando diariamente o ranking da CBF. Vamos ver o que vai acontecer, mas a gente checou muito essa informação. E se o Guarani vencer a Chape, ele estará na Copa do Brasil. Acredito que sim, né? 11h43 agora. É hora do Bugre da Band. Muito bem, existem muitas... Agora começa a época de especulação, né? A gente tem um pouquinho ainda para falar, o jogo é no final de semana, teoricamente, né? Então, vamos ver como é que vai ser a preparação nessa semana do Guarani. O Guarani que enfrenta a Chape, provavelmente no domingo, mas pode ser sábado e pode ser quinta. O time está praticamente encaminhado aí, mas o que está pegando e a notícia, né, efetivamente das últimas horas é que o Guarani está querendo contratar aí, pelo menos a princípio, 2 jogadores. O Tony, goleiro do Vila, talvez para compor elenco, e o Derek, meia da Chapecoense. Esse Derek, ele jogou fora do país, ele já enfrentou, já jogou em times grandes também. Vamos ver, eu quero abrir a matéria aqui direitinho para poder efetivamente informar vocês com bastante exatidão. Esse Derek eu vi jogar. É um jogador interessante, não é? Então, esse meia da Chapecoense é um dos objetivos aí dessa diretoria. Me parece que o Rodrigo Pastana está em conversações avançadas. Ele está jogando atualmente na Chape. Ele estava na Ucrânia, no Metalist. É um time considerado grande da Ucrânia, mas ele acabou retornando para o Brasil por causa da guerra. Então, já foi confirmado, inclusive pelo portal carlosbatista.com.br, como a Chape vai jogar a Série C, não é? Então, pode ser efetivamente que a Chape vai jogar a Série C. Espera um pouquinho. Vamos confirmar esse negócio aqui, que eu estou com a catraca absolutamente gerando em falso. Porque é tanta informação aqui. Gente, eu já vou atender mais ouvintes. Eu pedi para mandar a situação. A Chape não vai jogar a Série C, não. Vai jogar a Série B. Eu pedi para o pessoal mandar a atualização das estradas. Agora caiu uma enxurrada aqui de informações. A Chape não vai jogar a Série C, não. Ela vai continuar na Série B. E o atleta, efetivamente, tem uma possibilidade de jogar aqui em Campinas. Ele foi revelado pelo Fluminense e também passou pelo Madureira. E o Guarani está interessado nesse jogador porque provavelmente o Isaac não vai ficar no brinco de ouro da princesa. Nem o Marcinho, que pouco jogou, e nem o Isaac. Então, por isso que o Guarani já está no mercado em busca de um jogador substituto. Se der certo, eu acho interessante o atleta, mas depende de uma série de situações. A informação, de momento, dá conta de que ele está muito entusiasmado de jogar no Guarani no futebol paulista. Então, disputar o Paulistão da Série A1 é uma carta muito importante. Então, pode ser que isso seduza o jogador para que ele jogue. É um bom meia, viu? Ele joga o Campeonato Paulista com a camisa do Guarani. 11h47 agora. Tudo para o seu celular você encontra na Campinas Celulares. Mix completo de produtos, capas, carregadores, películas, baterias, fones de ouvido, acessórios para tablet, computador e muito mais. Além de unidades completas que oferecem diversas opções de acessórios e a melhor assistência técnica de Campinas e região, especializada em diversas marcas e modelos. Encontre a unidade mais perto de você. Agora com uma nova unidade em Mogi Guaçu, no Shopping Boulevard Mogi Guaçu, na entrada da Fonte. Em Campinas tem, no Cambuí,
Supermercado Enxuto, Shopping Dom Pedro e Dalbem Barão Geraldo. Estão no centro em Indaiatuba. Em Sorocaba, estão no Iguatemi Esplanada. Em Mogi Guaçu, estão no Shopping Buriti e no Boulevard Shopping. Em Limeira, no Limeira Shopping. Em Nova Lima, no Nova Lima Mall. Em São João da Boa Vista, no Supermercado Big Bom. E em Itupeva, no Outlet Premium. Seja um franqueado da Campinas Celulares. Aproveite várias opções na região de Campinas. A partir de R$100 mil com financiamento de até 70%. Confira no site campinascelulares.com.br e no Instagram, @Campinas Franquia. É hora da Ponte na Band. Guarani no mercado e a Ponte também. E essa possibilidade aqui é muito quente, viu? O Hélio dos Anjos já trabalhou com o lateral Júnior Tavares, o Náutico que foi para a Série C. E o Júnior Tavares está muito próximo de acertar com a Ponte. É um pedido do treinador. E quer 2 laterais e quer um zagueiro para ser parceiro como titular do Fábio Sanches. Essa é a informação de bastidores da Ponte, que já está se mexendo. A Ponte sofreu muito nessa temporada com laterais. Não funcionou. O Norberto, que veio para resolver o problema, só machuca. E a gente lamenta muito tudo isso. Ele é bom jogador, ótimo profissional, mas acabou caindo, pelo menos aí, umas 40% de oportunidade que era para jogar o Norberto, jogou o Bernardo. O Bernardo ganhou de presente a temporada, porque é um lateral limitado, bom profissional também, essa coisa toda, mas o Bernardo é um lateral, pelo menos na minha avaliação, é um lateral bem questionável tecnicamente, e aí a possibilidade do Júnior Tavares. E o Giancarlo também, a gente viveu aqui pedindo sem parar a colocação do Giancarlo como titular no time da Ponte, e ele não pegou no breu. Ele recebeu todas as oportunidades e me parece que talvez, se surgir oportunidade, a Ponte vai emprestar. Porque ele teve oportunidade e não agarrou. Não sei se é problema de personalidade, se tem algum outro problema. Enfim, de qualquer maneira, vamos acompanhar muito de perto a Ponte, que na sexta-feira, né, está marcado para sexta, o jogo da Ponte contra o Náutico, o jogo, né, lá nos Aflitos, jogo que acontece 21h30 na sexta-feira contra o Náutico. A Ponte encerra a sua participação no Campeonato Brasileiro da Série B e todo mundo no Majestoso só fala de uma coisa: Campeonato Paulista da Série 2. E será recheado de times tradicionais do interior de São Paulo, mas a Ponte vai ter no seu elenco, pelo menos a informação de momento, Kaique França, Fábio Sanches, Arthur, Leonaldi, Amaral da Seleção Brasileira, o Alisson e Arthur, Luca e Everton. Se eu não estou enganado, eu contei 9. 1, 2, 3, 4, 7, 2 atacantes, 9. Esses 9, mais o Hélio dos Anjos, eles custam para a Ponte pelo menos R$600 mil por mês. 9 jogadores. Eu não falei dos outros 20. Estou falando de 9. Então a Ponte, na minha modesta opinião, e o Hélio já falou isso em entrevista, nós vamos disputar o campeonato para ser campeão. Ele falou. E eu também acho que pelo investimento, que será desproporcional em relação aos seus adversários, a Ponte tem a obrigação de subir, de ser campeã. E eu não acho que vai ser fácil o campeonato. Eu acho que vai ser difícil pra caramba. Mas pelo investimento, explica para a torcida, no meio do caminho, que não vai dar para subir. Com esse time, com essa folha de pagamento. Não tem jeito. Agora, o futebol apresenta uma série de surpresas. E esse comentário que eu estou fazendo, ele não... Uma coisa não inviabiliza a outra. O campeonato vai ser difícil. Tem muito time que vai se estruturar. Vai dar muito trabalho. O campeonato da Série 2 não tem estrutura que a Ponte está acostumada na Série B, por exemplo. Condição de gramado, de vestiário, logística. É mais perto, mas é tudo de ônibus. Vai jogar em Lins para você ver. Pega o Estradão aqui, chega em Lins. E nem se vai disputar. Então,
uma série de situações dão conta que o campeonato vai ser muito complicado. Agora eu vou continuar dizendo isso, a não ser que a Ponte não faça esse investimento que o presidente está dizendo que vai fazer. Com esse investimento, provavelmente com uma folha acima de R$1 milhão por mês, a Ponte tem sim obrigação de subir e de ser campeã. De qualquer maneira, tem que disputar o campeonato, né? Ninguém ganha de véspera. E tudo isso que eu estou falando é no campo teórico. De repente, com esse time, dá tudo errado, o time começa a perder uma atrás da outra e não sobe. Esse é o futebol. Mas que vai ser emocionante a Série A2 do Campeonato Paulista, eu não tenho nenhuma dúvida. 11h53 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebolcard e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. A Sanasa e o Grupo Bandeirantes de Comunicação promovem o primeiro Fórum de Sustentabilidade. Sábado, dia 5 de novembro, ao vivo, a partir das 10 para as 7 da noite. Na Band Mais TV, com transmissão simultânea, na Rádio Bandeirantes e no nosso canal do YouTube. O apresentador Walter Sena recebe convidados especiais para uma conversa sobre os desafios e o futuro de um mundo mais sustentável. Uso consciente de água, exploração consciente e o manejo controlado de riquezas naturais e outros assuntos relevantes para a população. Não perca, primeiro Fórum de Sustentabilidade. Sábado, dia 5 de novembro, às 10 para as 7 da noite. Junto com a gente, Sanasa. Realização, Band Mais e Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro de Futebol 2022. Gol! Na Rádio Bandeirantes, o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio! Atacado Obra Já. Os menores preços e as melhores marcas para a sua obra. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto de logo mais entre São Paulo e Atlético Mineiro, Campeonato Brasileiro da Série A, 9h30 da noite no estádio do Morumbi. O São Paulo, Felipe Alves, Rafinha, Luizão, Léo e Reinaldo, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, O Ferrarese e Patrick, Luciano e Caleri, equipe do técnico Rogério Ceni. Já o Galo Mineiro de Cuca, com Everson no gol, Guga, Gemerson, Alonso e Dodô, Alan, Jair e Zaratio, Ademir ou Pavon, Sacha e Keno. Apita o jogo no Morumbi, Braulio da Silva Machado, árbitro FIFA. São Paulo e Atlético Mineiro, Campeonato Brasileiro da Série A, logo mais, 9h30 da noite. Na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, você tem voz ativa. 19971021493. Este é o nosso WhatsApp. Meus amigos, está chegando a 4ª edição da Dog Race, a corrida mais animada de Campinas e região. Vai ser nesse sábado, dia 5 de novembro, a partir das 8 da manhã. O local, no Parque Botânico do Swiss Park, em Campinas. Você pode se inscrever para as categorias de corrida ou caminhada de cães e tutores. São 2 quilômetros de percurso para você se divertir com o seu pet. Leve toda a sua família para curtir este evento, conhecer a feirinha de adoção e descobrir aí muitas novidades para seu pet. As inscrições são através do site Corrida de Rua Superacão, na verdade, né? .com.br. Você pode clicar no banner da Dog Race e escolher a categoria de sua preferência.
não deixe de acompanhar também o Instagram, @do Grace Campinas, para saber todas as novidades desse evento tão querido. E mais, os donativos arrecadados pela Band Mais serão enviados para as ONGs Focinho Abandonado e Projeto Maia. Se inscreva agora com o seu pet para a Dog Race. Não fique de fora. Vai ser animal. No YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, você fica por dentro de tudo o que acontece em nossos estúdios, além de conferir nossas transmissões ao vivo de jornalismo e esporte. E você ainda pode conferir nossos podcasts. Vai lá, se inscreve no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A Sanasa e o Grupo Bandeirantes de Comunicação promovem o primeiro Fórum de Sustentabilidade. Sábado, dia 5 de novembro, ao vivo, a partir das 10 para as 7 da noite. Na Band Mais TV, com transmissão simultânea na Rádio Bandeirantes e no nosso canal do YouTube. O apresentador Walter Sena recebe convidados especiais para uma conversa sobre os desafios e o futuro de um mundo mais sustentável. Uso consciente de água, exploração consciente e o manejo controlado de riquezas naturais e outros assuntos relevantes para a população. Não perca, primeiro Fórum de Sustentabilidade. Sábado, dia 5 de novembro, às 10 para as 7 da noite. Junto com a gente, Sanasa. Realização, Band Mais e Rádio Bandeirantes. Vem aí a 4ª edição da Dog Race, a corrida mais animada de Campinas e região. São 2 quilômetros nas modalidades cão-rida e cão-minhada. Venha participar e se divertir com toda a família. Sábado, 5 de novembro, às 9 horas da manhã, no Parque Botânico do Swiss Park, em Campinas. Bora curtir o dia com seu pet. Acesse corridaderuasuperação.com.br e faça agora sua inscrição. Não fique de fora, vai ser animal. Realização Band Mais. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima terça-feira e amanhã a gente volta sempre com o Nossa Área às 11h30 da manhã. Na sequência, você fica com o Nossa Área Edição Nacional. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas.